Alito, Oi. como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Vamos principiar o Coité Cultura de hoje. São exatamente 18 horas em Rio do Prego, né, pessoal? Vamos principiar o Coité Cultura. Todo mundo juntinho que nem besta de bode, né, Fideu? Vamos adiantar o Coité Cultura aí para nós brilhar o nosso povo. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre na bonito. primeira Eu vez. sou um dos últimos, dos apaixonados. Vamos adiantar, vamos principiar aí o Coité Cultura de hoje. Botar o povão para brincar, para se divertir aqui na nossa expedição do nosso Coité Cultura, né, pessoal? Vamos adiantar que hoje eu tenho um bate-papo legal aqui hoje, chamando a atenção aí dos bate-papos aqui da boquinha de novo. Simbora! Se não tivesse ladrão, não precisava cadeia. Se o burro não fosse bravo, não precisava da peia. Se não tivesse Natal, não precisava da ceia. Se não tivesse o sapato, é claro, não precisava da meia. Se não fosse o professor, não precisava da escola. Sem chula, sem de repente, não precisava viola. Se cantar fosse tão fácil, não precisava cachola. Se não tivesse indigente, ô gente, não precisava da esmola. Se não tivesse outra vida, não precisava morrer. Se não tivesse subida, não precisava descer. O dia para o preguiçoso não precisa amanhecer. Se não chovesse na terra, a planta não precisava nascer. Se não fosse a chuva grossa, não precisava o trovão. Se não tivesse empregado, não precisava patrão. Se não tivesse a justiça, não precisava razão. Se não fosse alguns políticos, eu digo, não tinha corrupção. A tal paixão é uma coisa que amarga. Eu na minha cama larga, num tremendo desespero. Eu passo a mão e não acho quem eu queria. E se eu amanheço o dia mordendo meu travesseiro. Eu passo a mão e não acho. Compadre Mateus, Se não compadre velho, compadre Abérico velho, né, compadre Abérico? Se fosse a corrupção, se não fosse tudo, né? Aí é assim, vamos repetir esses cursos que eu veio aí. Nós estamos principiando com a Coité Cultura, né? É um frio danado hoje. Hoje o negócio pegou seguro, né? O agosto vem virado o negócio doido aí. Mas fazer o quê, né, compadre? Faz parte, né? Faz parte da vida, velho, aí. A chuvinha também salvou muita coisa aí, né, compadre Noélio? Um feijãozinho. Cala a boca, menino velho do Consumeiro. Hoje tu é doido, o menino velho nojento dos infernos, velho. Coité
cultura Sim. comigo Santa. Valeu, compadre Noélio, velho. Tá de boa aí, né, compadre Noélio? Um friozinho bom, deu uma chuvada boa aqui no Coité hoje, né, compadre Zacarias? Zacarias, velho, também que tá lá tava no sul ontem, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um vídeo que Zacarias mandou lá de Ilhéus, lugar bonito, assim, coisado, né? Nem parece que é na Bahia, é, Zacarias? A gente já viu falar hoje aqui de 36 cidades da Bahia que o banco Bradesco fechou, né? Já fechou as portas hoje. O Bradesco em 36 cidades da Bahia foram fechadas aí. A coisa vai ficar ruim, né, rapaz? Vai começar a economia da gente. Quem perde é a população, né? Se não tiver freio nessa coisa logo aí. O Porto está aí, o Porto também, tanto faz em Salvador como em Recife, lá de Santos. Também já muitas exportações freadas, né? O pescado, galinha, carne bovina, carne de suíno, tudo já voltando para o Brasil de volta, frutas, legumes sem exportação. Isso vai ficar barato alguns dias aqui para o consumidor, para não perder essa safra. Mas aí o agronegócio já desanima, começa a coisa a ficar meio complicada, né? Exatamente. E a gente também tem aqui um vídeo lá da Praia de Santo, o mar invadindo já, né? Como a gente tinha falado há uns dias atrás, e os meteorologistas falando sobre a questão dessa ressaca do mar que tinha aumentado, que ia invadir um monte de lugar aí. Realmente, lá daqui a pouquinho a gente mostra para vocês aí também, né? Que o Padre Jaime também mandou um vídeo lá da Bahia, que o mar também meio agitado em alguns pontos lá e outros não. E é assim mesmo, não é novidade não. A gente estava sabendo que a coisa ia ser assim, mais ou menos isso mesmo, né? Mas a gente tem que estar preparado, porque essa é a realidade, né? A natureza já se encontra meia aborrecida com essas coisas. Né, Zacarias? Então não é novidade não. O homem vai ter que pagar o preço por conta dessa loucura que ele tem feito aí. E deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Santos. Olha o perigo, galera. Olha o perigo. Olha o que aconteceu em Santos. Galera, tap na telinha para mostrar para mais pessoas. Eu tô no meio da rua. Eu estou no meio da avenida. Eu estou no meio da Avenida de Santos, no meio da rua. Galera do céu, olha o que está acontecendo aqui hoje. Olha o que está acontecendo aqui hoje. Ao vivo, cidade de Santos, litoral de São Paulo. Replica, galera. Olha isso, vai ferrar. Olha que medo, galera. Olha o medo. Cidade de Santos, litoral de São Paulo, galera. Me ajudem aí, replica. Derrubou. Galera, tap na telinha, cidade de Santos hoje. Eu tô no meio da avenida. Vale uma rosa. Como é que eu vou embora daqui? Vale uma rosa. Pessoal, replica. Olha bueiro, olha o que aconteceu com o Santo. Pois é, né, pessoal? E né, Zacarias está voltando, né, Zacarias? Está na estrada aí, voltando já para Feira de Santana, está na estrada aí, passando aí por Teolândia, né? Teolândia aí, né? Cidade da banana e do café. Pois é, Zacarias, é isso aí, ó. Os Santos aí, ó, o mar invadindo a cidade aí. Como a previsão, os meteorologistas avisou, né? Que algumas cidades do Brasil vai sofrer consequência aí, nesse pessoal aí. Beira-Mar aí, né, compadre Jorge Wares? Vai sofrer consequência aí, está invadindo a cidade, né? Ela vai subindo, a maré vai subindo, ela vem tipo despercebida, né? Não é um maremoto não, mas é uma ressaca que vai invadindo a cidade aí. Segundo os meteorologistas, vai ter muita cidade do Brasil aí que vai ter consequência, né? Isso, o Oceano Atlântico está aí numa tempestade no meio do oceano. E tá vindo essa loucura aí para a costa quem está morando no Beira-Mar aí vai passar por essas coisas aí. Vocês estão vendo aí, é em Santos aqui no Brasil, né? Sempre as pessoas resistem, as televisão não mostra, né? As televisão aberta não mostra, não quer assustar ninguém, ou sei lá o que, por que não mostra, né? Mas aí tem mais de 3 semanas que eu estava falando aqui sobre a meteorologia, que vinha falando sobre isso aí, né, compadre Leosmar?
Então Santos já está passando por esse susto aí, ó, né? Com certeza vai aparecer imagem também aí do Rio de Janeiro, que a Defesa Civil já falou aí dos meteorologistas. Rio de Janeiro, aí São Paulo, a Bahia aqui, a capital, Recife, enfim, Aracaju, essas partes do oceano aí Atlântico aí vai passar por, tá tendo uma tempestade no oceano há muitos dias já, mais de mês que ela vem, uma tempestade que o satélite está mostrando e ela está vindo lenta, mas está trazendo aí essa loucura aí para, né, para mostrar para o mundo que não é como o homem quer, não. Mas é isso mesmo, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar lá também o vídeo de compadre Jaime Pereira, sobre também a ressaca lá lá em Salvador, né? Diz ele que algumas praias que tem ressaca lá de 3 metros a mais, né? Mas onde ele estava mais baixo. Mas onde ele estava lá, tem lugar lá que deu 3 metros hoje, não é isso? Então é assim, é natural, é uma coisa da natureza, mas a gente não sabia, né? Hoje os meteorologistas, eles já mostram isso, já diz como é que é o negócio, não é isso? Então é assim, a gente tem mais uma previsão, né? Hoje, por exemplo, no Japão, hoje, eles têm lá uma pontuação no meio do oceano que quando chega o maremoto já avisa a população, pega a cidade, mas pega com as pessoas mais ou menos já preparadas para não passar por essa situação aí, né? Quando o oceano chega, aí já acha sem gente, mas, né, lá no Japão tem um aviso, né? Mas a gente está muito longe, né? Mas a gente aqui estamos despreparados ainda para a natureza um pouco. O Japão, na verdade, tem essa alerta, mas nunca também se livrou dos acontecimentos. Então o Brasil já está tendo essa ressaca maluca aí, o oceano chegando para assustar um pouco aí, né? E é isso aí, né? Vamos adiantando o nosso bate-papo. Então, tudo que os meteorologistas falou já está acontecendo aí. Então, Santos já passa por um susto. O mar já está invadindo as ruas aí, né? Um pouco aí, né, Zé Carneiro? Zé Carneiro tá por cá, né? Cidade da Banana, Coscobil. É isso mesmo, né, compadre? Cidade da Banana, aí você botou aqui, Zacarias botou aqui, está passando aqui por perto da cidade de Teolândia. Teolândia é cidade da banana, né? Banana de café, é isso? Banana de café. Ah, não é comigo não, né, Zacarias? Aí o mar tá virado, Coscobil aí, viu? É isso mesmo, o bar tá virado uma coisa tonta, né? Aí já em Santos aí, viu, pessoal? Mas já era esperado, né? Quem tava ouvindo aí as programações, tá tudo desse jeitinho aí, né, compadre, velho? Mandar um alô aqui pra Nenda, do Mercadinho, né? E Cícero aqui Cícero da Bufo. Que nome feio aí, rapaz? Cícero de quê, rapaz? Aí é feio. É triste, né, compadre? Nome feio do Coscobil, né? Cícero da Bufa. Vige, rapaz, que nome veio desmantelado, né? Pobre de Cícero, velho, não existe. É assim mesmo, é pra quem te falou esse nome, Sangue né? de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Alô, Chimba, Deus é mais. Chimba, já mandaram pra mim aqui 6 vídeos de animais, de ovelha morta de novo. E aí eu já nem vou passar mais, viu, Chimba? Nem vou passar mais, que não adianta mais nem mostrar mais, porque tanta ovelha, já que não adianta, não tem jeito, né? A solução mesmo, como teve lá na última feira de animais em Salvador, está com 2 semanas, é a criação de cachorro para proteger esses animais. Não tem outra solução não, né? Jefferson Ramos chegou por cá, Pinha aí, tá vendo a gente aí, obrigado, Cardozinho da Bahia, Zé Carneiro, Zacarias tá chegando em Feira de Santana, de viagem, de Ilhéus, Liosmar Ramos, compadre José Ares tá por cá, Jorge Ares, Anne Almeida tá aqui, compadre Noélio Moraes, compadre Alberto, Matheus, enfim, né? Estamos principiando com a Cultura e obrigado pela audiência. Então é assim, o mar tá pegando fogo, tá morrendo atolado de bicicleta aí, Santos do Brasil, viu? O negócio já tá chegando para assustar para o homem, pelo menos, ter mais um pouco de intimidade com Deus, buscar um pouco Jesus de Nazaré, né? Porque a desmatação é grande. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. Desmoralidade. O oceano tá invadindo Santos aí, né? E como foi a previsão aí, né? Coitado velho, né? Então a gente vamos levando de gavazinho, né, pessoal? Vamos levando de gavazinho. Como nós temos um bocado de coisa boa para mostrar hoje aqui no Coité Cultura, né, compadre Casalzinho? Jeruso é o nome dele, né, Casalzinho? Jeruso. Aí o nome melhorou mais, né? O nome Jeruso. Coité Cultura comigo Santana. Jeruso é mais bonito, né? Pelo menos é um nome mais jeitoso. Aí é feio, eu conheço.
Esses meninos é uns cuscobeu, né, filhinho? Deixa pra lá. Bora É, meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim, Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. O Marineuza Santana chegou aí, tá vendo a gente aí. Lá tá a mamãe vendo a gente pelo YouTube. Zane, tá vendo a gente aí. Walter Silva também vendo a gente aí pelo YouTube. Tem aqui Roberto Moraes, a galera que vai chegando aí pelo Face, pelo YouTube também, né, compadre, velho? Vamos adiantar aqui um cadinho, compadre, pra nós botar as coisas pra adiantar, sair do lugar. Senão não anda não, né? Não, o negócio fica meio apirrinhado. Bora! Se tivesse ladrão, não precisava cadeia. Se o burro não fosse bravo, não precisava da peia. Se não tivesse Natal, não precisava da ceia. Se não tivesse sapato, é claro, não precisava da meia. Se não fosse o professor, não precisava da escola. Sem chula, sem de repente, não precisava viola. Se cantar fosse tão fácil, não precisava cachola. Se não tivesse indigente, ô gente, não precisava da esmola. Se não tivesse outra vida, não precisava morrer. Se não tivesse subida, não precisava descer. O dia pra o preguiçoso não precisa amanhecer. Se não chovesse na terra, a planta não precisava nascer. Se a chuva grossa, não precisava o trovão. Se não tivesse empregado, não precisava patrão. Se não tivesse a justiça, não precisava a razão. Se não fosse alguns políticos, eu digo, não tinha corrupção. Chegando aí, Zé Alvino, bora matar a saudade. Alô, Chimba, compadre Chimba, você vai ver os cachorros aí, Chimba, que é a solução pra ir. É isso aí, ó. Resolver a situação do nosso povo aqui, né? Desses cães que matam ovelha, viu? Aqui né, nessa matéria tem aí os cães que podem proteger e resolver o problema. Esse aqui é o lugar do evento, viu? Que está acontecendo. E a gente vai registrar para vocês aqui. O leilão de cabrinos e ovinos, fazendo a porção do nosso amigo Adalto Mota. É isso aí, bonito de ver, viu? A gente... Vamos participar também aqui. Aqui. Vale para você também, Paraíba da Viola, que tá vendo a gente aí no Matador. Aqui com a sonorização e fazer um forrozinho aqui daqui a pouquinho. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, a gente estamos aqui na fazenda do compadre Adalto. A gente vai relatar para vocês aqui o que está acontecendo aqui ontem. Aconteceu ontem um leilão e hoje vai ter o término, né, do leilão. E a gente vai mostrar para vocês aqui que coisa bacana. Os criadores aqui expondo seus animais. E aqui na fazenda de Adalto tem 2 cães, 2 cachorros. Até esqueci o nome. Parece uma garcia, alvinhos. É um casal que passa o dia todinho cuidando das criações no pasto. Negócio interessante, soltou os animais aqui, ele vai embora. Só passa o dia todinho, só vem de noite. Come de manhã, na hora que as ovelhas saem daqui do curral, ó. E daqui agora eles vão pro pasto, a gente vai mostrar isso pra vocês, né? E um bate-papo aqui dentro do Coité Cultura. É isso aí, ó. Coisa bacana aqui, né? Tudo organizadozinho e você pode aprender também participando de uns leilão desses, você que é criador, a forma de manusear esses animais, de criar, porque hoje a natureza mudou, o clima, né? Não é mais aquele do tempo de vovô que a natureza tinha equilíbrio, hoje não tem mais, então aqui tem as palestras bacanas, tem uns bate-papo entre criadores. Então, a partir de agora a gente vai mostrar para vocês aí esse bate-papo legal, né? Muito bem, aqui é Fazenda Poção, né? Na região de Poção, aqui em Coité. É isso aí. Mas meus amigos do Coité Cultura, aqui
Na própria fazenda aqui tem esse capim apropriado, plantado para isso. E essa vegetação implantada também, né? Aqui ela é utilizada para ração. Tá vendo? É plantado as carreirinhas, né, dentro do capinho, que é aqui para fazer a digestão do animal. Ele usa esse capinho com essa planta aqui, que agora esqueci o nome, conversando com eles. Então é isso aí, é o manejo, né, para o criador aprender. Não é mais no tempo de vovô que a natureza tinha a diversidade da nossa região. E é isso aí, só para a gente registrar para vocês como é que é hoje essa coisa de criar. O teu manejo, a pessoa se bate muito, viu? Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho. Pois é isso aí, aqui é vocês estão vendo aí, a plantação para fazer o manejo da ração do animal. Esse capinho, que eu mesmo, conversando ali com o Adalto, ele me deu os nomes, mas eu acabei esquecendo aqui. E com essa planta, que ela é bastante conhecida aqui, né? Para os criadores. Planta dentro do capinho, serve de sombra e ração, né? Ela é uma ração balanceada junto com o capinho. É isso aí. O nosso semiárido é rico, né? Quem tem a capoeira, como a gente chama de cerrado, não é isso? Mas aqui, como é tabuleiro, né? É mais um capinho. Aqui nessa região que está aqui é tabuleiro. É isso aí. Aí, ó. Então aqui esses animais. É muito bom, viu? Bacana de ver. Olha eles aqui. Todo mundo sabendo a sua diversidade de alimentos, né? Fêmea e macho. Olha. A verdade é essa. A verdade é que essa é a lógica de hoje. É como o Adalto disse. O criador se adapta aos conhecimentos de hoje. O manejo do animal ou não dá resultado, né? Porque essa diversidade que eles criam, que eles plantam aqui. Pronto, aqui está o lugar certinho para o cabrino e o ovino, ó. Essa alimentação aqui. Que foi, piaba? Ei, você é cuidador dos animais aí? Ei? Esse aqui é um pastor. Ele dorme e amanhece junto com as ovelhas aí, ó. Aqui outro cachorro que entrar aqui se lasca aqui, ó. Aqui é Adalto Mota, né? Aqui na frente de Adalto. Ele cria aqui esses animais justamente para isso, né? Mas meus amigos, olha lá, o pastor alemão, eles trabalham com as ovelhas o dia todo aí, ó, né? Então é por aí, ó, vocês estão vendo aí, ó, junto com as ovelhas, não sai de perto, tá vendo que coisa bacana, rapaz? Meus amigos do Coité Cultura, estamos aqui na Fazenda Poção. Está acontecendo um leilão aqui de cabrinos e ovinos. E a gente aqui viemos só fazer um pequeno registro aqui para a gente mostrar para os nossos telespectadores, né, a coisa importante para os criadores, né, a forma de movimentar esse criatório que é de maior importância na região. Pois é, vocês viram aquele casal ali de cachorro, né, que é um pastor. Eu me esqueci o nome desses cachorros. Eles tá sendo bem divulgado aqui na nossa região. E aí Adalto aí não tem problema nenhum com as ele cria ovelha, bode na sua fazenda aí. Esses animais tomam conta toma conta aí do seu rebanho
E de jeito nenhum esses cachorros aí vai deixar essas ovelhas. Cadê aqui eles aqui? Se eu achar aqui o ponto desses animais aqui. Pronto, ele aí. Tem um casal dele aí, né? Ele passa o dia todinho, vai pro pasto com as ovelhas aí, né, compadre Vitor? Vitor Azevedo tá vendo aí. Então, essa é a solução, as imagens foram meia cortada aí, mas essa é a solução que os criadores vai ter que se adaptar a isso aí, viu? Adalto cria essas ovelhas aí, ó, a raça de bode, e esses cães aí tomam conta, né? Esse casal aí, um vai na frente e o outro fica atrás. Passa o dia todinho aí nos pastos. E uma coisa interessante, eu perdi o vídeo, né? A fêmea, quando uma dessas ovelhas pare aí, tem uma cria no pasto, a fêmea vai para junto da ovelha, ajuda até a limpar o borreguinho que é nascido. Nem o urubu desce na roça, que eles não deixam. E o macho fica rodando o rebanho. E a fêmea fica sobre... a cachorra fêmea fica de junto da ovelha que pariu. Então, é uma coisa lá na exposição em Salgadalho, o criador ali que mora perto de Barroca já cria um casal, resolveu o problema dele, e a solução é essa aí, comprar esse cachorro para resolver essa situação. Agora mesmo, ontem eu recebi aqui 6 vídeos de mais 9 criação matada pelos cães aqui na nossa região. Eu não vou nem passar mais aqui no programa, que já não tenho nem coragem de passar mais, não adianta mais. E aí foi essa exposição de aí lá no Poção de Adalto, e teve esse bate-papo lá, e como ensinar a genética do animal, né? Precisa conhecer, ter a genética, conhecer o manuseamento, alimentação, saber no tempo verde como guardar, fazer o estoque da ração, para no verão você ter uma coisa bacana aí. Então é mais ou menos isso aí. Falando nisso, é uma situação que muito, muito grave hoje na nossa região, que é essa matança, esses cachorros matando essas criações, né? Você já pensou o prejuízo que vem dando nessa região? Os animais dessa natureza, de primeira categoria. Não tem mais jeito, né, pessoal? Não tem justiça, a justiça que condena o animal é a mesma que protege. Então não tem mais jeito. Fiquei informado que em Salgadalho tem uma pessoa presa, detida, porque matou um cachorro dentro da sua própria roça, matando as criação. Então aí fica difícil. Então o certo é criar outros animais, né, como esses cachorros aí, vai resolver o problema, né? A palestra aí foi uma palestra boa, né? E tem que se adaptar a ter animais para proteger os próprios animais, né? Então não tem jeito. E aí foi essa coisa aí no Poção, lá na Fazenda de Adalto, e a gente acompanhou de perto, né? Mas fizemos um pequeno registro. É bonito estar lutando com essas coisas, né? Aí Fazenda Boi Jardim, com o padre Evanilson, né? Participando, ele que é presidente também da associação aí. É esse? Pois é, só um registrozinho para a gente não ficar passado despercebido, né, compadre Berg? Pois é, aí mas é bonito você ter sua rocinha, poder criar seus animais aí, né? E a gente fica feliz de ver nossa roça, a nossa fazenda, quem tem suas fazendas, seu sítio, poder criar seus animais. E o caminho é criar esses cachorros agora, esses cachorros alemães, comprar, fica em torno de R$1.000, R$2.000 e poucos o casal. Pronto, você vai resolver o problema. Outro animal não entra na roça, não é? Quem já está criando já teve problema na justiça e acabou os prejuízos. O cachorro não entra mais na roça onde tem esse casal de cachorro do cão alemão, né? Então já começaram a vender aqui. Na Goiabeira mesmo nós temos um colega lá que está produzindo. Tem um casal desses cachorros alemães lá que está produzindo e já está vendendo de uma forma até fácil de pagamento, né? Aqueles que não podem comprar parcela, mas o momento é realmente distribuir esses cachorros ligeirinho aí, com um ano você começar criando aí, né, compadre Wagner? Com um ano você começar a criar, você vai ter o resultado sobre esses animais, né? Porque os cachorros, aí ele está aí, ó, é o cachorro que realmente ele vai proteger o rebanho, né? E o certo é isso aí, essa raça de cachorro aí que veio da Suíça, da Alemanha, não sei de onde foi que ele veio, só sei que ele está resolvendo o problema dessa matança de cães, né? Cão protegendo o cão, o cão protegendo as ovelhas e o outro cão não entra, né? Então nós temos um relato aí dessa situação e é isso aí, né? Vai ter que distribuir aí, a solução é essa, que a justiça não vai tomar providência, está dentro da lei, delegado
advogado, ninguém vai poder fazer nada, está dentro da lei lá, a lei acrescentou proteger também o cachorro, pronto. A compadre Vanilson aí deixa eu ver. Cultura, a gente estamos aqui, vimos fazer essa cobertura aqui num desses eventos de cabrinos e ovinos. Estou aqui com um dos criadores, com o compadre Vanilson lá da Fazenda Bom Jardim. Compadre, da satisfação, é a quarta exposição, é isso, compadre, do cabrino? É isso, nós já fizemos, hoje nós estamos realizando a quarta-feira da Apis. Já realizamos 2 vezes por Coité, né? E agora estamos realizando a quarta-feira da Apis. É isso aí, para trazer os amigos, para conversar, para bater papo, para trocar conhecimentos, para trazer um animal, para fazer uma troca, para fazer a troca da genética e a troca da informação. É esse o papel da Apis hoje. Porque, compadre, é até bom para os criadores da nossa região que ainda está despreparado com o termo de conhecimento, né? E um evento dessa natureza, o cara acaba até aprendendo também a forma de manusear esses animais, né, compadre? Sim, claro. Além de aprender a manusear, você se empolga, porque vê o curral do vizinho com um animal melhorado geneticamente. Então você vai pensar o quê? Eu quero também trazer para o meu rebanho uma coisa melhor. E a gente, se você veste uma camisa bonita, eu quero vestir também. Então, a Apis faz esse papel de interlocução, de trazer os amigos para conviver isso aí. Compadre, eu estava presente aqui no leilão ontem e percebi que você trouxe seus animais bacana para a exposição, mas eu vi que você também arrematou umas 4 ou 5 cabeças. Qual é o mistério dessa coisa de vender o seu e comprar outro? É para misturar a raça, para experiência ou até para movimentar o leilão? Primeiro, eu acho que a gente precisa fazer isso porque a gente precisa trocar a genética. De repente eu tenho uma genética boa na minha fazenda, mas o vizinho tem uma também boa. Então eu levo a minha genética para o do vizinho e ele traz para a minha. E também para movimentar os negócios, que isso é muito importante. Compadre, obrigado aí pelo bate-papo. A gente fica feliz aí por mais uma informação. Eu que agradeço ao Coité Cultura por estar aqui presente com a gente. Muito obrigado, compadre Vanilson. Todos aqui ouvem os olhos eram de pé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram ingratos e outros varões? Outros caindo seco no solo da minha mão. Muito bem, né, compadre velho? Compadre Wagner. Compadre Wagner, velho, tá mais Neuzita, chegou com a Neuzita e deu aí, compadre Berg. Daqui a pouquinho o Berg canta um cadinho pra gente aí, né, Berg? Daqui a pouquinho. Compadre vai, eu vi Wagner ontem lá na ONU, na inauguração, foi Wagner. Foi, aí o Maracujá recebeu ontem aí esse ginásio de esporte, né, gente? Aquela comunidade com pouco menos de 50 e poucas famílias, né? 50 e poucas casas, aí ganhou esse ginásio aí bacana aí, né? A gente registrou, a gente é cultura e todo mundo juntinho lá, eu sempre chego primeiro para poder pegar o ambiente sem gente, para a gente poder fazer umas imagens legais, mostrar para aqueles que não podiam ver, né? É motivo de alegria, das pessoas ficar felizes em cada comunidade. A semana passada foi lá em Queimada do Cedro e ontem já foi aí aqui é o ginásio de esporte, não é nem a quadra poliesportiva, é um ginásio aí, né? Bem elaborado, um negócio bem civilizado, né, compadre Wagner? E aí o pessoal ficou feliz, né? O prefeito Marcelo não quer saber de comunidade, se é contra ele, se é a favor. Ele está distribuindo o dinheiro, o dinheiro público de forma legal aí para os moradores de cada comunidade. Você não sabe o benefício, as pessoas talvez falam, eita, Ninho é politiqueiro que é danado, mas não é politicagem não, é porque a gente torce e sabe que na hora que Marcelo sair aí, a diferença vai ser grande, porque tem feito muita coisa por Coité nesses 4 anos e meio de governo, muita obra foram feitas. A gente sabe que tem um ditado, né, Wagner, que diz que obra não faz prefeito ganhar as eleições, mas deixa uma marca muito bonita, né? Mas de qualquer jeito, se ele não fizer, fica ruim, fica meio ruim, né? E aí as pessoas são felizes em receber nas suas comunidades. Aí está o prefeito Marcelo aí abraçando as pessoas, né? Isso é um dever do político que é popular, pegar na mão dos seus eleitores, dos seus munícipes, como dizem os vereadores, ministros, né, compadre Wagner? É isso aí, então a gente fica feliz, a comunidade aí lá do Maracujá, muita gente lá, um ginásio grande, de um grande porte. Tem cidade pequena aqui na região que não tem um ginásio dele. Tem cidade aqui pequena aqui,
na região do Cisal que não tem um ginásio desse dentro da cidade. E a nossa cidade aqui está recebendo, né, esse benefício aí, e o pessoal fica feliz, né? Fica feliz, essa é a realidade. É claro que é um dever do político, mas se ele também não quiser fazer, como muitos, passa e vai embora e não faz, né? E ele não está interessado aí só deixar sua marca aí, né? Até imitando um pouco o que o pai dele se simbolizou com o Coité, né? É isso aí. Então foi uma noite bacana, agradável aí, e a gente registrou muitos amigos lá com a gente nesse momento. É um momento feliz lá, o povo tranquilidade, e o prefeito Marcelo aí que fizeram mais um pedido lá de mais um carro para a saúde lá. Tem um, né, para emergência, mas ontem foi pedido lá mais um veículo para levar os gestantes para o posto médico que é em Almas, né? Essa comunidade aí não tem um posto médico ainda. Na verdade, Marcelo levou água com a Embasa, né? Junto com a Embasa, levou água um dia desse. Fez uma creche, né? Reformou lá um colégio, fez uma creche e agora está inaugurando aí esse ginásio. E a promessa lá agora de adquirir esse transporte aí que o pessoal pediram lá, e tomara que adquira. Bom é pro povo, essa que é a realidade, o que vale é isso aí, né, Madezito? O que vale é isso aí, as pessoas sabem, quem mora nas comunidades sabe o benefício que é, ficam alegres. Agora fica por conta da população tentar zelar, cuidar disso aí, porque vai ser bom para você, para quem mora. O prefeito vai passar. E foi a hora que o pessoal foram subindo aí para a entrega do ginásio, né? Acabou o discurso aí fora e vai subir aí a vereadora Manu aí fazendo presente. Feliz, também faz parte do governo, né? Fazendo feliz. Aí vem Marcelo aí mais com os Coscobel aí para a entrega do ginásio, né? E a gente registrou aquilo que é interessante para o Coité Cultura. E aí a amiga Lisandra, que é a vereadora que representa essa comunidade aí, Nego Jai, presidente da Câmara, César do Hospital, lá mais dentro, Mazinho, o Padre Wagner, rapaz, estava todo mundo lá prestigiando. Tem que prestigiar a comunidade por ser pobre, por ser uma comunidade longe da sede, mas isso foi interessante para a gente viver esse momento aí, o seu secretário aí do Marro Prefeito, o Wagner Ramos vem aí também, alegre, satisfeito, não representa aí, mas está aí, ó, com o Padre César do Hospital vindo aí, bonitinho, caba velho bom, ripado aí, compadre César aí, né, compadre César? Muito bem, o povo tranquilo aí. Seu Raimundo Carneiro também aí, compadre Léo aí dos arquivos. Aí vem aí todo mundo juntinho, aí Pepeu do esporte, Vanusa da secretaria, enfim, todo mundo juntinho. Conceição do Coité, Conceição do Coité, mudando, crescendo, mais forte, mais bonita. Conceição do Coité. Pois é isso aí, né, compadre Vanusa, é isso aí, né, compadre, é um momento de tranquilidade, né, de alegria. Não é obrigado a ter só coisa ruim na vida, tem que ter algumas coisas de alegria também para as comunidades. Prefeito que não tem preocupação nem corrupção, que não quer corrupção, dá para investir dinheiro naquilo que é mais necessário. E a sede tem muito benefício, né? Tem que correr para os povoados, Marcelo está certo, refazendo creche nas escolas, nos povoados mais distantes. Por quê? As mães ficam mais tranquilas com essas creches lá, não tem que se deslocar as crianças para vir para os distritos. Então, lá foi revitalizada um colégio e se transformou numa creche. Visitei lá também essa creche. Tenho que fazer política, não tem jeito não, tenho que falar, porque a gente sabe o quanto é ruim quando a gente passa por um momento que a gestão não contribui para as pessoas mais pobres. Essa é a verdade, né? A gente tem que estar torcendo por dias melhores, né? E também bater naquilo que é preciso com relação lá. Já falei, já fiz um vídeo, mostrei lá para Valdério. Ele pegou o vídeo lá de Goiabeira e levou para o prefeito Marcelo autorizar a passagem molhada aí da Goiabeira para Lajinha, né? O vídeo está na mão do prefeito. Provavelmente essa semana aí, a partir de terça-feira, as máquinas vão para lá, né? Valdério disse: ó, Nil, me dê esse vídeo para eu mostrar ao prefeito e ele me dá autorização para a gente fazer. Eu já tenho um projeto em mão, então a gente também tem que falar daquilo que é preciso fazer, né? Então eu já mostrei o vídeo para ele me garantiu que vai ter resposta já. Quando começar lá as máquinas, eu corro lá para a gente tirar aquele sufoco das pessoas que saem da Goiabeira aí para Lajinha, que carro pequeno, compadre Alberto, não passa, né? Carro pequeno aí não passa. Eu vi de perto, é um riacho que está em ativo o tempo todo, tem água o tempo todo, não seca, porque é o riacho aí as águas que descem de todo o Coité, 90% das águas do Coité desce dentro do açude
tanque do governo, o Tarandim sangra e lá o buraco tá fundo já, né? De tantas águas levar, choveu muito esse ano e os buracos tá lá meio que desmantelado. E aí eu levei para Valdério, o secretário de infraestrutura, e disse: olha, secretário, o que você vai fazer? O pessoal está me pedindo para eu mostrar isso aqui. A gente não pode mostrar também só as bonitezas, tem que mostrar também os problemas para poder a comunidade também dizer: não, o Nil não está mostrando uma coisa boa, mas também tá denunciando aqui uma crítica construtiva, né? Não estamos falando mal de secretário, não estamos falando mal de prefeito, estamos falando mal de filho da gotinha serena nenhum, né? Estamos mostrando que tem que ir lá fazer uma coisa simples, dá para fazer, depende aí agora segundo o Valdério, a reta escavadeira que vai precisar lá estava em uma escavação de uma água ali no povoado aqui, botando uns canos que tinha quebrado, e está indo para lá. Ele precisa lá de uma reta escavadeira, uma enxadeira e caçamba, que vai ser feito de pedra bruta, com pedra pequena, para jogar dentro da água, que não tem como desviar a água, segundo foi o que ele me disse. Olha, Paninho, nós já temos um projeto lá, não tem problema nenhum, vamos jogar pedra de tamanho grande, de 1 metro, 1,5 metro, meio mundo de pedra com a reta escavadeira, e depois a gente vem com pedra pequena e agora vem com concreto, e a água vai passar dentro dessas pedras. Depois que a gente bateu o concreto, com uma certa altura, na trovoada, se a água passar dessa altura, passa por cima da ponte molhada, não tem problema nenhum. Resolver como resolveu lá, que nós tínhamos um problema crônico ali nas abertas, né? Goiabeira a Boa Vista, né, compadre, velho? Da Goiabeira para Boa Vista nós tínhamos um problema crônico ali e foi resolvido, né? O padre Beto pediu lá também, Beto fez uma grande, correu atrás aí, Beto, velho. A gente tem que ser justo, né? Logo no primeiro ano ou segundo ano de Macera, fez uma cobrança lá da Goiabeira para Boa Vista. Ali era um problema sério, que teve tantos prefeitos, né? Teve Hamilton Rios, teve Zé Ferreira lá atrás, Antônio Ferreira, Hamilton Rios, teve Vertinho 3 mandatos, teve Finado Delvando, teve Tom, teve Renato Souza, teve 2 mandatos de Assis, e nunca ninguém se importou. Agora foi feito, né? Tem mais de 3 anos que foi feito, resolveu aquele problema lá. Nego Padre Rock Mototáxi. Essa semana teve um bate-papo, uma matéria, viu, Rock, na Câmara de Vereador, e seu nome foi cogitado lá, que você foi um dos primeiros mototaxistas de Coité, lá nos anos 96, ou foi 97, não me lembro o ano. E você foi um dos primeiros mototaxistas que começou a trabalhar de mototaxista em Coité. Então, o seu nome apareceu, porque lá foi essa semana, dois vereadores fez uma indicação para o prefeito Marcelo fazer coberturas, né, para onde os pontos dos mototaxistas. Porque quando chove se molha, quando faz sol, está no sol. E aí foi um projeto lá por 2 vereadores, né? Um foi Beto da Pinda, o outro foi Léo de Sindicato, né? Então os 2 tinham o mesmo projeto, e aí se juntaram os 2 e um não engoliu o projeto do outro. Foi sessionado lá, o projeto foi feito lá, né? Essa indicação está na mão do prefeito agora para avaliar, para determinar antes da Zona Azul, porque já deixar o determinado ponto. Aí seu nome foi lembrado, Rock, mototaxista. Você foi um dos primeiros mototaxistas aqui que começou a rodar moto em Coité e abriu porta para todo mundo, e hoje é uma realidade. Muitos pais de família sustentam suas famílias por conta disso e desenvolvem o movimento. Apesar, né, Rock, hoje a gente vê 1998, aí, Rock, eu falei 97, mais ou menos isso aí, 98, apesar, Rock, que hoje nós temos um trânsito em Coité muito, muito agressivo, viu? E falar a verdade é preciso. Não vou condenar aqui todos os mototaxistas, não vou aqui generalizar, mas nós temos uma galera de moto aí, Rock, que tá se o município não tomar uma providência rápida, a coisa vai ficar muito ruim. Contramão, velocidade desproporcional, ali naquele ponto de táxi, ali naquela passagem ali de pedestre, depois da farmácia de Clélio, ali tem uns meninos novos que não tem juízo, uns de parafusado, passa ali pulando aquilo ali. Aqui na avenida, você está correndo, fazendo uns exercícios, você está vendo as motos, não para nas travessias, quem vem da Jaqueira, quem vem. Então, assim, está na hora de precisar, está na hora não, passou da hora de educar mais esse pessoal. Nós estamos numa cidade urbanizada, não é mais uma cidade tão pequena, Coité, independente, né? Você viu, Roque, que na Goiabeira foi preciso, cortou a Goiabeira todinha
de quebra-mola. Você vê que Goiabeira, em cada 10 metros, tem quebra-mola. Eu acho que é o povoado que mais tem quebra-mola aqui no Coité, é Goiabeira. Por quê? Modo de esses cabas que não tem juízo, velho, não tem juízo. E as motos hoje é um dos maiores infratores. Está sendo a mototaxista. Não é as motos, estou falando só dos taxistas, aquele que vive do ganha-pão ali. Estou falando de mototaxista, aquele que usa moto. Eu estou até me expressando errado. Né? O motoqueiro, esse pessoal. Se você vê um entregador de água, o rojão é fora de sério. Esse pessoal de delivery é uma corrida medonha, pulando tudo, não respeita trânsito nenhum. Se você vê o pessoal que trabalha com gás, dá contramão, trabalha com água, trabalha com... Rapaz, é um negócio sério, né? Então a gente torce, tomara que logo essa Zona Azul chega aí para moralizar esse negócio aí. Então, foi feito o pedido lá, né? Como a gente mostrou aqui o que é bonito, mas também tem que mostrar aquilo que tem para fazer, né? Daqui a gente quer resposta lá da passagem molhada lá de Goiabeira a Lajinha, né? O secretário aí prometeu que está na mão do prefeito e a gente vai avaliar, vai estar lá cobrando. Essa semana já vai começar a elaborar aquela passagem que foi até a reivindicação de mais alguns amigos e com o padre Dadal da Goiabeira, que ele tem uma fazenda naquela mediação ali e o Fusquinha dele não passa ali nem com a água de serena, né, compadre, velho? Pois é, aí foi a entrega ontem desse ginásio, né, lá para no Maracujá, né, compadre? Então a gente também tem que falar reivindicar aquilo que está preciso fazer, né? Tomara que resolva essa situação lá da passagem da Goiabeira para Lajinha, né? Se dá para fazer uma obra dessa aí, dá para resolver também a passagem do Riacho lá. Muito bom isso aí ontem, né? Um luxo danado aí, ó, para um povoado como o Maracujá, o pessoal ficaram felizes lá, a gente fica feliz também, né? É isso aí, né, compadre, velho? Bora adiantar, vamos adiantar que a coisa é assim mesmo, né? Fala nisso, né, compadre? Fala nisso, a gente sabe que, falando aqui sobre essa questão, valeu, se eu tirar esse negócio já tá bom demais. E aqui, compadre, velho, ô, compadre Dadão, velho, daqui a pouquinho eu vou ler a mensagem do compadre Rock Mototáxi aqui. Adão Duque tá por cá, vem na gente aí, né, compadre? Aí, ó, compadre Dadão. Aí é o mar, né, o mar lá de Santos, já tá invadindo a cidade, viu? Cadê aí o filho do Coscomeu, do volume aí? Deixa eu ver onde é que tá esse áudio aí desse bicho que não quer se abrir pra mostrar aí. Pessoas, eu tô no meio Santos. Olha o perigo, galera. Olha o perigo. Olha o que aconteceu em Santos. Galera, tap na telinha para mostrar para mais pessoas. Eu tô no meio da rua. Eu estou no meio da avenida. Eu estou no meio da Avenida de Santos, no meio da rua. Galera do céu, olha o que está acontecendo aqui hoje. Olha o que está acontecendo aqui hoje. Ao vivo. Pois é, pessoal. Aí o pessoal enviaram para mim o vídeo aí, a gente... os amigos sempre estão mandando um vídeo ou outro aqui, Zacarico, Padre Jair Pereira, alguns amigos aí, intelectual aí intelectual não, que está interagindo aí com as coisas boas, a gente acaba recebendo, como a gente estava falando aqui das meteorologistas, né, dizendo que algumas praias do Brasil iam sofrer consequência, a nível de São Paulo aí, que é Santos, né, Rio de Janeiro, Curitiba, não, Recife, Salvador e Aracaju. Tem outra cidade aqui também, aqui, esqueci o nome do lugar, Rio Grande do Sul, né, e o mar é uma tempestade que tem no oceano, já tem mais de mês, o satélite mostrando a tempestade do mar e o mar está vindo, né? Não é uma coisa assim, não é um maremoto, mas ele está vindo com intensidade e vai invadir alguns metros. Tem lugar aí que eles falam até de 100 metros dentro da cidade, né? Então a natureza está em fúria, ela não está para brincadeira, né, compadre? Não está para brincadeira. O homem já passou da conta, né? Perfurando o solo todinho, tirando tudo que tem, a mineração, queimando o que não deve queimar, destruindo, desmatando. O mataizinho, ó, tá vindo aí, fazendo essa lambança todinha aí, mas eu tô longe da praia, eu não sei nem nadar, né? Pobre não tem dinheiro para gastar no mar, fica dizendo, não vou pro mar não, que a água é preguenta, é sarguenta, não vai não. Aí, mas eu não quero nem saber, né? Eu tô avisando aí, tá meio doido aí o mar já, né? Aí em Santos, invadindo a cidade já, né? É uma pena aí que o cinegrafista não teve paciência
deixar a câmera quietinha e ver só o mar, né? Que é a ciência de você filmar é você ficar quieto, deixar que o que estiver se movendo mostra melhor, né? A fúria do mar, do oceano aí. Então, é isso aí. Daqui a pouquinho eu vou também ter um mar aqui de Salvador. É de Salvador? Compadre Jaime mandou aqui o mar de Salvador. Diz ele que na praia lá anterior, mais longe, tem até 3 metros, né, compadre? Mas onde ele está, você vê logo isso aqui, tá aqui. Aí, Ninho, Salvador como amanheceu hoje, ó. Deixa eu ajeitar essa imagem aqui. Tá revolta aí, tá vendo? Aí o mar de Salvador aí. Só que essa praia aí tá mais tranquila. Mas o pai já me disse que lá nas outras tá mais... E que chove aqui, viu? Pediu pra ver o mar aí, ó. Ilha de Taparica lá do outro lado, ó. Ilha de Maré ali do outro lado. E aí, ó. A maré tá desse jeito hoje, ó. E aqui não, a maré não é tão forte. Lá pro lado da barra é que tá um Barra Ondina, Rio Vermelho. Lá tá dando 3 metros de altura a onda. Aqui tá... A praia aqui, a maré aqui é mansa. E tá secando, ó. É justamente isso, né, compadre Jaime? É um descontrole. Lá no outro lado da praia já está a 3 metros, aí já está secando. Então, assim, é um descontrole da natureza. É como os meteorologistas falam mesmo aí, né, compadre Adão Duque veio na gente aí, compadre Roque Mototáxi, disse compadre Ninho Santana. Lá em Valente já existe há 5 anos aí, né? As coberturas aí dos mototaxistas aí, né? E os profissionais aí, muito bem, tá livre do sol, da chuva, tem proteção, né? Então, essa ideia do vereador Beto da Pinda e o nosso amigo Léo do Sindicato fizeram a indicação para fazer essas coberturas aqui em Coité para os mototaxistas, entendeu, compadre Roque? E lembrando que o compadre Roque, foi o primeiro taxista, um dos primeiros, né? Aqui a desenvolver esse trabalho e sobreviver. Também foi o primeiro vereador que saiu de mototaxista e se elegeu como o primeiro vereador mototaxista. Eu me lembro até das carreatas. Era moto demais, né? Era moto só a coisa serena, né, compadre? Ave Maria, né, era, filho de Deus, naquele tempo. Esse cara vai admitir, viu? Vai mentir nos infernos, diabo! Deixa de conversa, né, compadre? Vocês vão ler aqui mais um aqui, compadre Adão Duga, aqui no Rio São Francisco, né? Poxa, aqui em Petrolina, Juazeiro. Tô aqui lhe assistindo de Juazeiro da Bahia, né? Abraço aí para todos vocês. Ele tá lá na divisa, né? Tá lá em Juazeiro da Bahia, Petrolina, ali na praça, na ponte onde passava o vapor, né? Eu tive aí um dia desse aí, fiz uma matéria aí. Quando os caminhões passam, essa furunca fica trepidando, eu saí de baixo, digo o quê? Valeu, compadre Adão, tá vendo a gente aí em Juazeiro da Bahia, né? Vendo a gente aí na divisa da Bahia com a Paraíba, com Pernambuco, né? Com Pernambuco, da Bahia, né? Interessante que aí tem, compadre Daguinho, tem uma cidade chamada, depois de Juazeiro da Bahia, 200 e poucos quilômetros, a gente teve fazendo as inaugurações aí nos anos 96, 97, 98, Casa Branca, 200 quilômetros de Juazeiro, assim, saindo pro lado do norte, que é Bahia, está dentro do estado do Pernambuco. E não dá pra gente entender, né, compadre velho? Não é isso mesmo? Então, pois compadre Vanusa, tá vendo a gente também aí, obrigado pela audiência, né, compadre? Pois obrigado pela audiência aí, compadre. Valeu, compadre Jaime aí, pelo vídeo, né? Pelo vídeo aí com relação ao mar. Esse aqui, o vídeo já foi de outro colega aí lá de São Paulo, esse mar aqui tá mais arrumado aqui, né? Que é o mar lá invadindo a cidade de Santos aí, né? Tá virado o Cosco meu aí, viu? Daguinho, você que gosta de praia, não vá não, viu? Que o bicho tá pegando aí, viu? O mar tá vindo aí, vai fazer uns engolimentos aí dentro da cidade. Segundo os meteorologistas, em algumas cidades do Brasil, Salvador mesmo está no ponto ruim. E Recife, né? Vai ter situação aí de passar 50, 100 metros para dentro da cidade aí, né? Mas é isso aí. Vamos adiantar, filho de Deus, vamos adiantar para nós ver como é que tá a vida aqui. Se não tivesse ladrão, não precisava cadeia. Se o burro não fosse bravo, não precisava da peia. Se não tivesse
sapato, é claro, não precisava da meia. Vou fazer uma retificação aqui, né, compadre Adão? É casa nova, né, compadre? Casa nova aí, descambando aí pro lado daquele do norte, assim, né? A gente descambou para esse meio de mundo aí. Deserto danado. De lá pro Coscobel é 2 minutos e 60 segundos, né? Pois é, a cidade feita no meio do nada, né? Mas está dentro do estado de Pernambuco, que é Bahia, né, compadre? Não dá pra gente entender, né, compadre? Ivânia Lopes está lá vendo a gente, né, compadre, velho? Compadre Jaime, né? O vento aqui está variando, né, compadre? Ô, compadre Jaime, aqui também, coitado, hoje mas chovendo bastante, viu? Graças a ontem começou a mudar assim, querendo corizar, mas salvou a lavoura, que é aquele pessoal que plantou no final de julho para cá, para junho, né? Sejão que estava na flor, essa chuva de hoje aqui acabou de garantir a safra daqueles que plantou pro derradeiro, né, filho de bora! Veja como é que é a vida do vaqueiro, trabalhar na fazenda para o fazendeiro, é da vida de gado, o serviço inteiro, não deixa passado, que não tem feriado, trabalha o ano inteiro. O vaqueiro de pé, que tem opinião, trabalha na fazenda de terreiro e pão, pega um touro bravo, amarra no morão, faz um trabalho sério, hoje o vaqueiro velho, guardando recordação. É por tirar o leite, bem cedo se levanta, às vezes toma café, não almoça, é apoiando o gado, que a tristeza ele espanta, ainda tem alegria, seria nem um dia, só na Semana Santa. Eles eram cavalo pra fazer a patação, vai entrar no cerrado pra correr do boião, ainda tem saudade da corrida de morão, pra todo fazendeiro, saiba que o vaqueiro é o herói do sertão. Muito bem, TV Coité Cultura, né, compadre Jaime? Aí, compadre, o compadre Adão tá dizendo para quando eu for pular lá fazer uma matéria, vou chamar ele para ele, mas eu para ele aprender a fazer uma matéria junto comigo. Um abraço para você também aí, filho. Tu é doido, eu vou aí, mas não, eu estive nesse lugar aqui, eu me arrependi da hora que fui. Eu entrei para fazer essa matéria aí, nessa fronte aí. Você é doido, meu amigo, estremece tudo aí, a Juazeiro da Bahia aí, daí pro Coscobel, compadre Jaime. É 2 minutos só, né? Aí esse troço aí tem história, né? Deve ter uns 80, 100 anos aí, talvez. Esse troço aí, onde essa ponte subia, né? Segundo aí os historiadores, né? Que o vapor passado naquela época, né? Mas modernizou, não sei como foi, que não passa mais, o navio que passa lá. Tô chegando aí, né? Para mostrar aí para o pessoal, a gente que teve lá, e registrou. Eu passei aí. A gente foi fazer uma viagem maluca nessa região aí, de Petrolina e tal. Eu aproveitei e registrei aí essa belezura que é Juazeiro da Bahia e Petrolina. Petrolina é bonita demais da conta, né? Agora Juazeiro tá parecendo aqueles cachorros velhos quando perde o pelo, que não consegue melhorar, né? A cidade parece que quando a gente vê que tá feia, porque a gente vê a outra do outro lado da ponte tão bonita e vê Juazeiro desmanteladinha assim, né? Mas é assim mesmo. Cada um cuida do que é seu. E essa ponta aí, esse rio aí tem história, né? É um rio que sai lá da Serra da Canastra, de Goiás, de Minas. Igual aí, menino bonito aí, né, compadre? Achando que é o Coca-Cola, é o repórter da TV News, Ninho News, né? E eu tava aí, ó lá, sacudi lá como eu me segurei, tá vendo?
Enchendo aqui tá pior, né? O rio tá até com medo de demorar mais aqui no rio, porque essa patagola aqui, os carros estão passando aqui, esse rio está estremecendo. Mas é muita água, é gostoso de ver, né? A gente estamos aqui, dá para comer água que pertence a Petrolina. Vamos caminhar um pouquinho ali para Juazeiro. Agora a gente não entende porque que Petrolina tem aquelas casinhas tão bonitinhas ali, as daqui não cresceu, a de Juazeiro, né? Juazeiro, Petrolina, São Francisco, uma imensidão. Esse rio que é o pai dos esportes do nordestino aqui, que sai lá de Minas Gerais, de Goiás, sai rasgando lá pra cá, passa pela Bahia, vem aqui, vai se pegar aí na travessa do Pernambuco aqui, passa pelo Sergipe e deságua no mar lá, velho. É coisa linda de ver, viu? Coisa linda de ver. Vou lá mostrar do outro lado pra vocês. Mas meus amigos do Coité Cultura, eu já estou aqui dentro de Petrolina já, né? Poucos metros, talvez a ponte dê aqui meio quilômetro, 15 metros, né, pra lá, né? O que a gente admira aqui, ó, é a estrutura de Petrolina, né? As coisas tão perfeitinhas dentro de Petrolina, as coisas bem organizadas, a estrutura da cidade, prédio, né, que você vê aí a estrutura dos prédios, é um negócio 500 metros de diferença. Pois é isso mesmo, né, rapaziada? Não é da conta de ninguém, né? Essa coisa que eu vi, né? A gente é administração, rapaz. É Estado com administração. Talvez um Estado com administração mais séria. Outros leva o caso mais em brincadeira, não dá muita importância e por isso fica essa desvalorização. Porque só passa o rio. Lá é Estado, tá lá cá também é Estado, porque aqui cresce e lá não cresce, né? A cidade de Juazeiro, na verdade, é uma cidade grande, a cidade tem história, tem estrutura, mas na cidade, olha lá, você não vê um prédio, você não vê um negócio assim, parecendo que é só para os pescadores mesmo, né, compadre? Mas fazer o quê? Faz parte do mundo aí, cada um cuida daquilo que acha interessante, né? E o rio aí não tem nada a ver também, o rio ele está aí matando a fome de muita gente, nasce lá, inclusive eu tive lá mais miudinho, passarinho lá na Serra da Canastro, a gente foi para Brasília, tivemos lá, fizemos uma visita lá na estrada, subimos lá, tinha muita gente. Se você vê onde nasce o Rio São Francisco, não dá para acreditar, né? Uma gruta de água lá na serra e esse rio vem se desenvolvendo lá para cá, vem crescendo e aí tá aí. As coisas de Deus não tem mistério, mas para Deus não tem, para a gente não tem. Tentar descobrir o porquê, que aí é coisa dele mesmo. Não é isso mesmo, filho de Deus? Então é desse jeito aí, né? Essa ponta também tem sua história aí, a gente resistiu aí. Sai daí, Nil, sai de boca quente. Já vi tudo demais nesse negócio. Aqui a gente vinha chegando, no dia que a gente chegou aí, a gente passou por uma trovoada, daqui de Capim Grosso até chegar depois de Bonfim muito. Quando a gente estava chegando em Juazeiro, da Bahia, a gente encontrou esse rio aí em fúria. E a gente resistiu, né? Que também vai desaguar no São Francisco. Esse rio aí virado Coscobel, né? Foi uma chuva que a gente já encontrou aqui depois de Capim Grosso, chegou de Filadélfia, Bonfim, e aí foi. Quando chegou perto de Juazeiro da Bahia, esse rio estava transitável desse jeito aí, né? Pois é, pessoal, é a história da vida, do dia a dia, cada cidade, cada país, cada estado tem sua história. Aí o rio estava assim, né, gente? Muita água, trovoada bacana e vai desagando dentro do rio. É por isso que quando o rio vai chegando mata dentro, que chega em determinado lugar, está uma imensidão, porque a maioria dos rios aí deságua tudo dentro aí do São Francisco, né? E aí fica esse grandioso. A gente passou nesse momento aí, eu resistei. Aí o sol tá aberto, aí você tá vendo que tem nuvem não, tá vendo? Chuva que choveu lá para trás, né? Em Bonfim, como eu falei. Bonfim, Capim Grosso, de Filadélfia ali. Quando a gente chegou perto de Juazeiro da Bahia, tardezinha, a chuva tinha passado, mas o rio tava transbordando aí, né, pai? É desse jeitinho aí, esse Coscobel aí. Pois é isso aí, nego. Você percebe que a água está bunzada, né? No dizer popular, como diz os nordestinos. Então é porque a chuva foi recente, aliás, né? Chuva de um dia, dois, e naquele dia, tarde ali, nós tínhamos topado uma trovoada aí nas estradas, e aí com certeza desceu água dessas serras aí, e vai levando água para lá. A gente resistiu esse momento e que bom. Então, o bate-papo é isso aí. Vamos descambar, e aí vocês aí, vocês podem avaliar aí, né, a riqueza que temos no nosso semiárido baiano, por todo o Bahia e por todo o Brasil. Muito bem, Coité Cultura. Hoje eu me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca e o apito do trem, mas achava lindo quando a ponte
passava. Compadre Adão, Deus me livre de subir no barco do teu genro, mas tu é doido, filho, não sei nadar não, filho de Jesus. Obrigado aí pela proposta, é atentadora, mas você é doido, cai igual um bloco de 8 furos. E aí agora vai ficar só a história. Finado Ninho morreu afogado no São Francisco. Quem vai lá é a gota serena, né, compadre? Quem vai lá, como diz o vovô. Tu é doido, paradão, deixa isso quieto. Né, comadre Inês Santana? Deixa isso quieto. Toma lá da cá não, depois do coisa, morreu finado Ninho afogado. E viu, o seu Francisco não vai sentir nem falta de eu mais tu aí, viu, Adão? Infeliz do homem que tentar agradar uma mulher. Tá perdendo tempo. Sim, sim. Não tá satisfeita com nada. Você pode comprar um avião. Ah, eu queria um foguete. Compra uma lancha. Ah, eu queria um iate daquele. Não tem jeito. Não tem jeito. Você chega cedo em casa. Ela olha pra você e diz: oxe, tá doente, é? Aí tu vai e chega tarde. Ela disse: vai morar na rua. No outro dia tu chega calado. Ela diz: o que é que tu tem? Diz logo, tu não é assim. Aí no outro dia tu chega brincando: oi, olha a faca. Ela disse: já sei, aprendeu com as raparigas. Nem cedo, nem tarde, nem alegre, nem triste, não tem jeito. Vá agradar uma mulher para você ver o que é bom para tosse. Ainda tem uns bestas, olha filha, uma flor, não sei o que. Mulher não gosta desse moído não, rapaz. É, desse jeito aí, né, compadre Muniz? Compadre Muniz, bora matar soldado um cadinho aqui, compadre Muniz. Você tá aí visitando a gente aí, né, compadre velho? Boa noite aí, meu compadre velho. Vamos ver um pouquinho aí, compadre Muniz, do nosso forró que fez 8 dias amanhã, não foi, compadre? Foi um dos melhores que aconteceu. A gente imaginava que talvez não chegasse ao que a nossa expectativa, mas graças a Deus, foi, compadre Muniz? Foi bom jogo.
né, compadre Muniz? Seu pai gostava do samba, né, compadre Muniz? Na verdade, compadre Muniz, a maioria das pessoas da sociedade gostou, viveu essa época aí, né, compadre? O compadre Jaime tá falando, será que isso é verdade? É o que o compadre Jaime tá falando? O negócio dos rios lá? É verdade, compadre Jaime, é verdade. Se for do rio que você tá falando aí, das águas que vai chegando, né? Chove na cabeceira lá em cima e o rio vai chegando, independente se cá não choveu ou não, né? Se for disso que estiver falando aí. Né, compadre Muniz? Muito bem, muito bem. A gente gosta da cultura, gosta das coisas boas dessa vida, né, compadre? O que é a cultura? É uma pena que aos poucos tá indo embora, né, compadre? Tá indo embora. Vai fazer o quê? Não tinha feita, nem acerto, pra quem nunca região, de caramba, de gratidão, a Maria. Meus amigos, passando aqui para deixar um ponto explicativo para vocês, uma referência. Vende-se um terreno aqui na Morada Nova, se eu não me engano aqui o nome desse bairro novo aqui, próximo a Piatã, viu gente? É um terreno com 6 metros de largura, vocês estão vendo aí a estrutura do terreno. São 6 metros de largura, tem 1 metro de isolo por 28 metros de comprimento. É uma casa que já começou. Está quase em ponto de madeira, no dizer popular. Aqui tem, nesse lateral aqui, tem um isolo. E a gente está aqui divulgando. Tem uma cisterna já, que já tem água, falta só dar um acabamento aí, dessa cisterna. E já tem essa cisterna aí, vocês estão vendo. É um terreno bastante plano, de uma certa forma, numa área bacana. Tem quartos, salas, cozinha, banheiro, enfim.
estamos divulgando aqui porque às vezes você tem interesse de comprar um terreno. Esse aqui está o telefone aí, vocês estão vendo aí o telefone, 075-991-25-9202. Jefferson é o proprietário, viu? Entre em contato com esse telefone aí que vocês vão poder ter informação, negociação aí com esse terreno, beleza? Então aí tá, quarto, salas, já tá bem adiantado a construção. Pouquinho, esse aqui é a localização aí do bairro, né? A gente bota essa localização, é uma forma de vocês até ver essa localização. Bastante já casas aqui próximo, tem mais residência feita agora aqui, ó. Tem água, tem luz, viu, gente? Pavimentação tá pertinho aí, aqui próximo a Piatã. Uma mulher falou assim: quero você só pra mim, meu coração te espera. Eu estou triste, preciso do teu carinho. Nós se beijou no jardim, lá na praça, na capela. Era uma moça tão bela. Não era loura, não era branca e nem pretinha. Era um pouco moreninha, não era gorda e nem magrela. Merece ganhar respeito, precisa ter muito jeito. Quando os dois for conversar, vai festejar na noite de São João. Dança pegado na mão até o dia clarear. Só sabe beber cachaça. Tem gente que acha graça de tudo aquilo que viu. Se bebedar, pula mesmo, vai ficar doido pra noite chegar e vai pro mesmo desafio. Meu peito tem um coração que padece. Tô tentando dar um jeito, quem ama nunca se esquece. Vem morena pra meus braços, vem matar esse cansaço. Meu bem, eu sei que você merece. Vem morena pra meus braços, vem matar esse cansaço. Morena, eu sei que você merece. Pega bicho que rouba e buta peia, dá conselho a vizinho que se intriga, proibir cachaceiro, caça briga, que brigar sem razão é coisa feia. Buta broca e plantar em terra alheia, paga meia de milho e de feijão, vê bicudo acabando o algodão e não chorar pela safra que perdeu. Só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão.
Pois é, pessoal do Coité Cultura, cada um de vocês, muito obrigado. A gente promete voltar na segunda-feira, se for da vontade de Deus, com mais novidades, com mais bate-papo. Que Deus possa dar um bom final de semana a todos, né? Que nós tenhamos um sábado e um domingo em paz e de sucesso e trabalho, quem for trabalhar, como eu vou trabalhar, como quem for trabalhar. E Deus ajude aí cada um de vocês e a mim também, né? Pra gente estar aqui pilheriando na segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço a vocês, até segunda-feira. Nesse mundo de Deus existe gente que por nada ela passa a ser gavola. Só porque estudou em boa escola, ela acha que é muito inteligente. E se zanga com a chula da gente, só porque diz que tem anel de fama. Eu não sei se ela tem algum diploma, nunca vi uma missa lenda lá. Não conhece direito o que é o Papa, nunca diz que foi passear em Roma. Me dizendo que era o rei da bola, mas olhando de perto